Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Você que tem Bíblia, abra ela em João capítulo 7. João capítulo 7. O verso de número 37 a seguir é o texto que nós estamos refletindo nesta semana. João 7, o verso 37, diz assim: no último e mais importante dia da semana, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos louvor e graça. Estamos aqui, Senhor, neste primeiro dia da semana, como tua igreja, em sujeição ao teu ensino que nos ensina no primeiro dia da semana, congregarmos, nos reunirmos, apresentarmos ao Senhor os nossos planos, apresentarmos ao Senhor o nosso coração, para que a tua vontade prevaleça sobre tudo. E nós, Senhor, estamos aqui porque cremos que a tua palavra para a vida do cristão é a base, é sobre ela que edificamos todas as coisas, é nela que caminhamos. Ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Então nós te pedimos, Senhor, que nesta noite o Senhor nos dê uma porção revelada da tua palavra. Abra, Senhor, o teu coração e revela-nos a tua boa, agradável e perfeita vontade para a tua igreja, como teu povo, Senhor. Ensina-nos a direção, o que glorifica o teu nome, a tua vontade, por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero falar hoje um pouco sobre a fluidez do Espírito. Eu vou tratar de um assunto que, para a igreja de Cristo, que discerne todas as coisas, diz a palavra que para aqueles que são espirituais, eles discernem as coisas espirituais. As coisas de Deus só podem ser discernidas pelo Espírito, por uma igreja que caminha em fé, a palavra de Deus e a vontade de Deus. Então, eu quero falar um pouco sobre algo que tem a ver com a nossa vida espiritual e certamente interfere, quando alinhados com Deus, interfere diretamente na nossa vida cotidiana, humana, do dia a dia, na nossa vida transitória nesta terra. Nós estamos num tema que diz que o próprio Deus da paz nos santificará inteiramente, todo o nosso espírito, alma e corpo serão preservados até a vinda do nosso Senhor. Então as coisas não começam no corpo, as coisas não começam na alma, as coisas começam no Espírito, e aqueles que compreendem que é no Espírito que as coisas começam, vivem uma vida de plenitude, e todo o resto é beneficiado. Então eu quero falar sobre a fluidez no Espírito, a vida aonde esta promessa de Jesus se cumpre, rios de água viva. Foi isso que Jesus prometeu nesse texto. Nós estamos, para você entender o contexto, Jesus está aqui pregando no último e mais importante dia de uma festa chamada Festa das Cabanas, uma festa chamada também de Festa dos Tabernáculos ou Sucote, que era uma das principais festas anuais que Deus havia decretado como um decreto perpétuo para o povo de Israel, acerca de festas que eles tinham que fazer, e esta era uma festa memorial, aonde eles traziam então a lembrança, o tempo em que eles viveram em cabanas, no deserto.
Entre o período da saída do Egito até a entrada na terra prometida, você conhece a história, o povo viveu 40 anos no deserto, e eles habitavam em tendas, eles tinham um tabernáculo, e agora este povo está em Israel, está usufruindo da promessa da terra que mana leite e mel. Este povo agora, diz a palavra, tinha casas belas, tinha casas amplas, tinham terraços nas suas casas, mas sempre depois da colheita, do tempo do usufruto, da colheita, depois de terem plantado e terem colhido, então aquela alegria de que a terra de fato havia lhes dado toda a sua força, Deus instituiu esta festa, que era para que eles não se esquecessem da onde eles saíram, para que o coração se mantivesse humilde, para que eles se lembrassem. Então eles juntavam cascas de árvores, folhas de árvores, juntavam panos, e eles faziam então tendas, e por 7 dias eles ficavam nessas tendas, no terreno das suas casas, nos terraços, para trazer essa memória, para explicar à geração que estava chegando: olha, um dia nós estivemos no deserto, mas o Senhor era conosco, o Senhor foi conosco, esta terra que agora estamos, nós viemos da escravidão. Então era um memorial da onde eles tinham saído, e diz a palavra que Jesus se levanta neste último e mais importante dia de festa. A festa era uma festa de 7 dias, o interessante é que Jesus chega nesta festa em segredo, diz a palavra que os seus irmãos, que não acreditavam no seu ministério, no início do capítulo 7, você vai ver os irmãos de Jesus dizendo para ele assim, os irmãos biológicos de Cristo dizendo assim para ele: se você quer ser reconhecido publicamente, você precisa ir à festa, porque ninguém que quer ser reconhecido age em segredo. Só que diz a palavra que os seus irmãos falaram isso porque não acreditavam nele. Jesus estava se mantendo deliberadamente longe da Judeia, a festa era em Jerusalém, porque alguns dias antes ele havia curado uma pessoa, e aquela cura provocou em Jerusalém muito falatório, e os fariseus, os judeus, os legalistas religiosos queriam matá-lo, queriam prendê-lo. Então Jesus se afastou de Jerusalém, foi para Galileia, ficou lá, mas quando chegou a festa, os seus irmãos que não criam nele disseram assim: você precisa ir, para você aparecer, para você se expor. Mas não era um incentivo de alguém que dizia: olha, eu acredito em você, vamos lá. Era um escárnio, era um deboche. Jesus disse a eles assim: a minha hora não é chegada. Para vocês qualquer hora é chegada, mas a minha hora não é chegada, porque eu dou testemunho do que o que o mundo faz é mal. Então vão vocês. E diz a palavra que os seus irmãos foram. Jesus, entretanto, esperou eles irem um pouquinho na frente, e depois foi em segredo, foi sozinho. Jesus não queria se misturar com o incrédulo, e este é o primeiro mandamento, o primeiro ensinamento, a primeira reflexão, a primeira palavra de Deus para nós nessa mensagem. Se você quer avançar, ande com gente de fé, ande com gente que crê. Tudo é possível aquele que crê. E diz a palavra que quando 2 de vós ligardes na terra, acerca de qualquer coisa, é ligado nos céus também. Por isso que é importante a igreja ter comunhão, por isso que é importante a igreja ter relacionamento, por isso que é importante uma noite como hoje, porque hoje tem um ambiente de fé estabelecido nesse lugar. E aonde há fé, coisas grandes acontecem. Uma outra coisa importante para você e eu aprendermos, nós estamos falando de fluir. Entenda uma coisa: antes de fluir, você vai precisar romper com algumas coisas. Nós moramos na foz de um rio poderosíssimo, um rio que abastece, um rio que alimenta, um rio que nutre, um rio que é cheio de vida, o rio Itajaí-Açu, um rio que nasce lá para cima de Rio do Sul, e ele vai chegando e chega aqui com uma força, e nós vemos todo o seu poder da foz desaguando no oceano. Mas este rio poderosíssimo, se eu e você conseguirmos chegar lá na nascente, lá na fonte, lá no início, nós vamos ver um fio de água rompendo uma rocha, atravessando dificuldades de uma terra que tenta lhe aprisionar. Grandes rios nascem de pequenas nascentes, e nascem porque rompem, nascem porque se desprendem, nascem porque avançam. Fluidez tem a ver com
correr sem esforço, tem a ver com velocidade sem arrasto, aerodinâmica sem arrasto, tem a ver com avançar em liberdade. E cada um de nós aqui foi criado por Deus para fluir. Você crê em nome de Jesus? Quem vai fluir aqui em nome de Jesus? Fluir, velocidade sem arrasto, é promessa de Jesus. Fluirão rios de água viva. Agora, para fluir precisa romper, e a primeira coisa que você precisa romper é com as carências emocionais, com as carências afetivas, com os reconhecimentos, ou a falta dos reconhecimentos humanos, que muitas vezes vem de familiares. Diz a palavra que os seus irmãos não criam nele. E o que Jesus fez? Jesus rompeu com a incredulidade. Quando eu digo para você que você tem que romper com a carência afetiva, com a necessidade de reconhecimento, porque tem muita gente que não consegue fluir, porque quando ele dá lampejos de uma fluidez, quando ele dá lampejos de uma fluência, quando ele dá lampejos de uma liberdade acontecendo, quando parece que vai, ele se distrai e espera de alguém um reconhecimento, e não vem, e porque não vem, para. Às vezes é um jovem que espera do pai, da mãe, às vezes é uma esposa que espera do marido, um marido que espera da esposa, um irmão que espera da liderança, um funcionário que espera do patrão, e às vezes não vem esse reconhecimento, pelo contrário, às vezes vem uma calúnia, uma acusação, um desprezo. Agora, para você fluir, você precisa entender uma coisa: você e Deus são maioria. E se você está certo do que o Senhor tem para a sua vida, e se você sabe que o Senhor te chamou, e eu espero que eu esteja conversando com uma igreja que sabe que o seu Redentor vive, e que Ele é por ela, não espere reconhecimento dos homens, para fluir na velocidade do Espírito, até porque Jesus Cristo falou: a minha recompensa está comigo. Jesus disse: a minha recompensa está comigo. A minha recompensa, disse Jesus, não está com o pai, não está com a mãe, não está com o pastor. Por isso que a palavra do Senhor diz: aquele que trabalha, aquele que se esforça, aquele que exerce, aquele que tem uma missão, trabalhe como quem trabalha para o Senhor, porque Jesus Cristo declarou: a minha recompensa está comigo e eu entregarei a cada um. É Jesus quem vai nos recompensar. Isso é muito importante para você fluir, senão você vai fazer parte da geração mimimi. Os inconstantes, os desequilibrados, os amargurados, os que nunca conseguem avançar. E isto muitas vezes acontece dentro da nossa própria casa. Quando eu falo para você que você tem que romper, eu não estou dizendo para você levantar uma bandeira de guerra contra os teus familiares, não estou dizendo para você tentar se justificar, não estou dizendo para você, diante de uma vitória, esfregar na cara a vitória. Eu estou dizendo apenas para você continuar crendo, mesmo entristecido, continua crendo, mesmo desacreditado, continua crendo, porque lá na frente, os seus que hoje não creem, um dia crerão, porque verão na tua vida a glória do Senhor se manifestando. Os irmãos de Jesus que não criam nele, depois todos eles se entregaram ao Criador, ao Santo, ao Senhor. Vai levar um tempo, mas tão somente continue, não pare, porque você não tem reconhecimento. Aqueles que rompem com esta carência emocional, tem muita coisa que você vai fazer pelo reino de Deus, tem muita coisa que você vai realizar que será extraordinária, e talvez a paga, talvez a recompensa dos homens seja desprezo, seja humilhação, talvez você vai construir um castelinho bonito, sabe aquele castelinho que a gente passa o dia construindo na praia, de repente vem um e pisa assim, estraga o castelo. Talvez você vai passar muitas vezes por isso, mas entenda, o Senhor viu o que você fez, e o Senhor te recompensará por tudo aquilo que você fizer. Tão somente creia no Senhor e continua na tua caminhada.
Diz a palavra que Jesus Cristo deixou seus irmãos indo na frente. Depois ele vai em segredo. E aí, na metade da festa, no terceiro dia da festa, Jesus começa a ensinar. E quando Jesus começa a ensinar, eles agora então reconheceram, porque todos perguntavam dele, queriam saber onde eles estavam. Diz a palavra que uns diziam que ele era um bom homem, outros diziam que ele estava enganando o povo, uns diziam que ele era um profeta, outros diziam que ele era um falso profeta, bem coisa de quem anda com Jesus. As pessoas vão te amar e te odiar pelo mesmo motivo. Tem gente que é porque você serve a Deus, vai te amar, vai te reconhecer, vai achar que você é uma pessoa de Deus. Tem gente que porque você serve a Deus, vai dizer que você não presta. Mas o que Jesus fez? Jesus continuou ensinando, ele foi chamado para ensinar, ele não parou de fazer o que ele foi chamado para fazer. E diz a palavra, que eles tentaram prendê-lo, mas ninguém colocou a mão nele, porque ainda não havia chegado a sua hora. É o que acontece comigo e com você, ninguém é capaz de paralisar o que Deus começou a fazer na sua vida. Ninguém é capaz de paralisar. Então, não transfira responsabilidades. Porque tem muita gente que não consegue fluir. Eu estou pregando para uma igreja que vai fluir, amém? Tem muita gente que não consegue fluir, porque pessoas se opõem. Então agora, porque as pessoas se opõem, elas transferem. Nós também temos uma geração adoecida que tudo é culpa de todo mundo, menos é responsabilidade sua. Tudo que acontece, alguém é culpado, alguém fez ou deixou de fazer, e é por isso que as coisas não dão certo, é porque tal pessoa não me honrou, é porque tal pessoa não abriu a porta, é porque isso ou porque aquilo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, o Senhor te deu uma palavra, tão somente creia na palavra, e ninguém será capaz de paralisar a boa obra que Ele começou, e haverá de completar. Você tem que crer, que em Jesus, até o que dá errado, está dando certo. Até o que você não esperava, é para a glória do Senhor, está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então não transfira, ninguém tem culpa de nada não. As pessoas estão cada uma preocupadas consigo mesmo, a vida é desse jeito, mas o Senhor te deu uma palavra, e o Senhor que te deu a palavra é capaz de fazer coisas extraordinárias, só porque você creu, e só porque você decidiu caminhar, e ninguém será capaz de parar. Diz a palavra que Jesus continua ensinando, e no último e mais importante dia da festa, ele se levanta e diz em alta voz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Eu creio muito que essa mensagem de Jesus aqui naquele dia, e hoje também para nós, era muito profética e muito escatológica, porque diz a palavra que a festa era a festa dos tabernáculos. E Jesus se levanta no último e mais importante dia da festa, e ele faz uma analogia com água. Ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba da água que eu estou oferecendo, da água da vida. Diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 10, que o povo que viveu lá no Egito, o povo que habitou em tendas, você conhece a história, diz a palavra que eles estavam com sede no deserto. E quando eles estavam com sede no deserto, Deus deu uma palavra a Moisés: Moisés, bata na rocha. Depois Deus deu uma palavra a Moisés: Moisés, fale com a rocha. E diz a palavra que da rocha fluiu água, a água da rocha eles beberam. E lá em 1 Coríntios capítulo 10 vai dizer que todos beberam da mesma bebida espiritual, que era água da rocha, e a rocha que lhes acompanhava era Cristo. Jesus se levanta no dia da festa dos tabernáculos, onde eles se lembravam que eles beberam água da rocha, que eles comeram maná do céu, que eles tinham nuvem durante o dia, eles tinham coluna de fogo durante a noite, e Jesus se levanta no último e mais importante dia e diz assim: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Quem estava ali sensível à voz do Espírito Santo, discernindo todas as coisas, entendeu, está aí a rocha. Ele é a rocha que estava conosco lá no deserto, e hoje está aqui dizendo que Ele continua dando água, que Ele continua matando a sede, que Ele continua sendo o provedor, que Ele é aquele que sacia nós desta sede que temos nesse deserto de vida. Só que diz a palavra que muitos não perceberam, a maioria não percebeu, eles estavam legalistas demais, religiosos demais, olhavam para a aparência de Jesus e não percebiam os sinais que acompanhavam.
E o interessante, e eu digo que isso é escatológico, porque isso tem tudo a ver conosco. Diz a palavra que era no último e mais importante dia da festa. Quem aqui crê que nós estamos vivendo também os últimos dias? O tempo onde os sinais estão se manifestando. Diz a palavra que nos últimos dias o Senhor derramará grandes sinais, maravilhas em cima nos céus e sinais embaixo na terra. Nunca houve uma geração tão atenta aos céus como a nossa geração. Uma corrida espacial desenfreada. Hoje, se você tiver aí alguns milhõezinhos no bolso, você já dá uma volta em torno da terra num foguete. As nações estão maravilhadas, estão olhando para os astros, estão olhando para as estrelas, estão olhando para os planetas, estão querendo habitar outros planetas. A tecnologia está fluindo de uma tal forma, tamanho as maravilhas que nós vemos nos céus, e todos estão olhando para lá. E Deus está permitindo, porque a palavra diz que nos últimos dias Ele mostrará maravilhas em cima nos céus. Mas não são maravilhas somente em cima nos céus, são sinais embaixo na terra também. E nós estamos observando os sinais. Você quer um sinal extraordinário da graça do Senhor todo dia na sua vida? O pão todo dia sobre a mesa. Sinais simples. Eu já preguei sobre isso. Se a gente fizer conta hoje, não dá nem para o pão, mas o pão está lá todos os dias. O Senhor está suprindo, o Senhor está cuidando. Sinais da sua volta. Aqueles que estão lendo a palavra estão vendo que está se cumprindo de uma forma acelerada. Só tem um grande evento para acontecer: a volta do Senhor Jesus Cristo. E Jesus aqui então, ele se levanta como um sinal para aquele povo, dizendo: eu sou a rocha, aquele que tem sede vem a mim e beba. E o interessante é que Jesus proclamou em alta voz nos últimos dias: precisa se levantar uma igreja com uma voz que brada. Nos últimos dias, precisa levantar um povo, como um arauto, pregando o Evangelho. Paulo disse aos Romanos 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu creio que é todo é a totalidade, é qualquer pessoa, até quem a gente crê que não tem jeito, se invocar o nome do Senhor será salvo. Mas Paulo faz as perguntas: como, pois, invocarão aquele que não creram? Porque crer tem que ouvir, a fé vem pelo ouvir. Como invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Por isso que precisa se levantar uma igreja poderosa em palavras, em anúncio, uma igreja que vai se levantar nos últimos dias e vai proclamar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu creio absolutamente que nós estamos indo para um novo tempo dessa igreja. Deus vai nos levar num lugar novo, fisicamente mesmo falando, a estrutura nova que nós estamos indo, mas ali milhares e milhares de pessoas se converterão. Nós cremos que será a cidade de Itajaí impactada. Então, meu irmão, se você está aqui hoje, se você está aqui nesse tempo, creia, você é um dos arautos que o Senhor está convocando para nos últimos dias se levantar com autoridade e poder e dizer: ei, aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida, e esta água é Jesus Cristo, e todo aquele que crê será salvo. Jesus disse à mulher do poço: se você continuar bebendo desta água, você terá sede, mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Ao contrário, em você nascerá uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando a mesma coisa em João 7, porque a repetição é pedagógica. Tem coisa que Deus precisa falar para a gente 2, 3, 4, 5 vezes, para que a gente entenda. Tem mensagens que o Senhor insiste no nosso coração. Tem sinais que aparecem várias vezes, e a gente parece aquele da escolinha do professor Raimundo, que vai, captei a vossa mensagem, amado mestre, desenhado. E eu creio que o Senhor está insistindo com a igreja, é tempo da igreja se levantar, porque não será outra geração. Eu tenho orado para que o Senhor não tenha que passar essa geração se levantará como a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, chamados para anunciar, pregar com a vida, se levantar nesses últimos dias. E aí disse Jesus: quem tem sede, venha e beba. Olha que interessante. Você sabe que a sede é um sinal de desidratação. Quando o nosso corpo acusa a sede, significa que nós já estamos
necessitando de água significa dizer que a água já está em falta, então o corpo ele sinaliza dizendo: você precisa beber, com sede, a boca começa a secar. Se você for deixando, você vai desidratando, e às vezes a gente demora muito para tomar água. Quando a gente toma, chega a dar aquele, parece que até ar vem, né? Sacia, renova. Jesus está dizendo: aquele que tem sede, vem e beba. Essa palavra, ela é uma palavra que deveria ser para nós uma única vez. Porque você sabe que cientificamente você não precisa beber, você não tem que beber porque tem sede, você tem que beber porque você permanece saudável, bebendo várias vezes ao dia. A ciência diz que a gente tem que beber 2 a 3 litros de água, dependendo do peso corporal aí de cada um, de 2 a 3 litros de água por dia. Para você beber de 2 a 3 litros de água por dia, você não vai beber com sede. Você vai beber porque entendeu que a água é vital para o bom funcionamento do teu organismo. Você não vai trabalhar com a máquina fervendo, você vai trabalhar com a máquina boa, saudável. E na vida espiritual é a mesma coisa. A igreja, quando está com muita sede, é porque ela está desidratada. Às vezes nós cantamos: temos sede, sede. É bonito ser cantado, mas se você parar para pensar, significa que a igreja está desidratada. E a igreja não deveria estar desidratada, porque tem água da vida sendo liberada gratuitamente todos os dias. Jesus Cristo declarou em Apocalipse: aquele que tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Jesus está dizendo o seguinte: vocês deveriam beber a água, vocês nunca mais vão ter sede, porque a água vai estar disponível para vocês todo momento, vocês vão tomar constantemente, permanentemente, vocês vão tomar desta água todos os dias. Que se levante uma igreja que toma da água da vida todos os dias, e essa igreja nunca mais terá sede, e esta igreja vai fluir um rio de água viva, porque ela não apenas se saciará, mas ela entregará também água saudável, água viva, água poderosa para aqueles que estão com a garganta seca, com o corpo ressecado por conta da sede que estão sentindo, mas eles também nunca mais sentirão, porque aprenderão que todos os dias a gente pode chegar nessa fonte e beber. Então não tenha mais sede, beba água com diligência, beba água com regularidade, beba água porque o teu organismo precisa, ela é vital. Beba água, a água é de graça. Aí disse Jesus assim: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você não só mata a sede, mas você se torna um agente de não apenas um rio. Jesus usou o plural: rios de água viva. Agora olha o ensino de Jesus, presta atenção nisso: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, fluirão. Muita gente não flui, porque ainda não crê em Cristo, como diz a Escritura. Diz que crê, mas não crê, porque a sociedade está dizendo outras coisas, porque os pensadores atuais dizem outras coisas, porque a palavra muitas vezes tem sido relativizada, muitas vezes tem sido perseguida a palavra. Nós estamos no meio de uma geração e vivendo já o início, isso que estamos num país que tem liberdade religiosa, entre aspas, mas nós já estamos vivendo dias onde a gente falar o que está na palavra gera perseguição, e muita gente hoje já está com medo de viver a palavra na plenitude, e já está relativizando Cristo, como diz a Escritura, e é por isso que tem muita gente que está dentro da igreja e não flui, não consegue fluir, porque Jesus é claro: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que estão dizendo os jornais? O que estão dizendo as novelas? O que estão dizendo os filósofos? O que estão dizendo na sociedade? Mas o que a palavra está dizendo? Eu vou crer em Cristo, como diz a Escritura, você vai fluir nos últimos dias, rios de água viva, poderosíssimos, vão sair de dentro de você, como diz a Escritura. Eu vou dizer para você algumas coisas que a palavra de Deus fala sobre Cristo, a Escritura diz sobre Cristo.
Jesus disse assim em Apocalipse, ele falando sobre ele: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio e eu sou o fim. Isto é o que a Escritura diz sobre Jesus: o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Parece pleonasmo, parece redundância, parece que Jesus está falando a mesma coisa, só que as três coisas têm variações entre si, não querem dizer a mesma coisa. Jesus está dizendo o seguinte: eu sou o Alfa. Alfa é a letra A do alfabeto grego. Ômega é a letra Z do alfabeto grego, é a última letra do alfabeto. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: a primeira palavra da vida daquele que crê em mim é a minha palavra. E a primeira palavra do Senhor é a palavra que cria. A primeira palavra do Senhor é a palavra que traz à existência coisas que não existem, como se já existissem. João capítulo 1 diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. A palavra era Deus e a palavra estava com Deus. Tudo foi feito por meio da palavra, e sem a palavra nada do que existe se fez. A palavra do Senhor tem poder para criar. O escritor aos Hebreus disse o seguinte, no capítulo 11, no verso 3: pela fé, cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Deixa eu dizer uma coisa para você: você quer fluir? Creia que ainda que você esteja numa terra sem forma e vazia, basta um haja luz do Senhor, uma palavra, e tudo pode ser transformado. Se você está vivendo em dias turbulentos, dias de dificuldades, dias que você não sabe o que fazer, dias que não existe alternativa, possibilidade, creia que o autor da palavra está aqui, o autor da criação está aqui, a palavra do Senhor está sendo ministrada, e basta uma palavra e tudo pode ser feito novo. Uma palavra, basta o Alfa se pronunciar. Agora também tem uma coisa: a última palavra é Ele. E é aqui que muitas vezes nós nos damos mal. Quando os nossos conceitos já estão formados, quando a nossa opinião já está formada, quando a nossa decisão já foi tomada, quando nós já falamos alguma coisa, quando nós já demos a nossa opinião e de repente vem a última palavra do Senhor e diz: não, é diferente. Será que nós nos submetemos? Você quer fluir? Que isto aqui seja capaz de mudar a tua mentalidade, que isto aqui seja capaz de produzir o arrependimento. A última palavra também é do Senhor. Arrependimento não é choro, arrependimento não é emoção, arrependimento não é emocionalismo, arrependimento é uma consciência, é a racionalidade em ação, é a metanoia, é a mudança de mente, é a palavra de Deus falando conosco e nós dizendo amém. Aqueles que o Senhor tem sobre si a última palavra, fluirão nos últimos dias como rios de água viva. Eu já fui assim muitas vezes e eu tenho que me esforçar para não ser. Eu acho que só eu aqui dentro da igreja, mas palavras de promessa, glória a Deus, amém, aleluia, eu tomo posse. Palavras de confronto, fulano devia estar aqui nesse culto hoje, essa palavra era para ele, não veio. A palavra diz que Deus efetua o querer e o realizar. Se estamos apanhando é porque o chicote é para a gente mesmo. Se a palavra está sendo ministrada aos nossos corações, quando ela nos confronta, amém, ela muda a nossa realidade, ela muda a nossa mente, ela muda a nossa história, e depois que nós nos sujeitamos à palavra, nós fluiremos como rios de água viva. Jesus é o Alfa, Jesus é o Ômega, Jesus é o primeiro, Jesus é o último. Você sabe por que Jesus estava dizendo que Ele era o primeiro, era o último? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. A palavra criou, a palavra formou, a palavra estabeleceu todas as coisas. Tudo que Deus criou é bom. Deus criou o homem depois de ter criado todas as coisas, e diz a palavra que colocou o homem no jardim para cultivar, para cuidar do jardim. Deus criou a humanidade para dominar sobre a criação que Ele também criou, é o que diz a palavra do Senhor. Só que Deus deu algo a nós: liberdade de escolha. Deus deu algo a nós, aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Alguns teólogos dizem que não existe o livre-arbítrio.
É uma discussão teológica, mas a verdade é que você podia estar aqui ou não estar aqui, você podia escolher. Nós tomamos decisões, e eu creio que Deus nos dá a caneta da história da nossa mão para que a gente escreva algumas coisas. Ele é soberano para mudar, para apagar, para passar a borracha, para escrever uma nova história, mas Ele também dá liberdade para decidirmos e escolhermos. Só que tem uma coisa: qual é a nossa lista de prioridade? A Escritura diz que se Jesus não estiver em primeiro lugar, Ele não estará em nenhum outro. E é por isso que Ele disse: vocês podem ter muitos sonhos, muitos projetos, muitas vontades, tudo isso é lícito, não tem problema nenhum. Não há pecado em você querer crescer, desfrutar, alcançar, comprar, vender, negociar, multiplicar-se. Tudo isso é palavra de Deus para a igreja. Entretanto, aonde Jesus está, todas as coisas partem dele, primeiro ele. Se Jesus não estiver em primeiro lugar, você pode ter uma certeza: no último ninguém tira ele. Porque a palavra diz assim: ele é o primeiro e, não é ou, é o primeiro e o último. Sabe o que a palavra está dizendo? Que um dia, todos nós estaremos diante do Senhor. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, mas tudo está exposto e revelado ante os olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Até aquele que não crê, até aquele que enche a boca para dizer, na sua soberba dos seus 80, 90 longos anos sobre a terra, dizendo que Deus não existe, diz a palavra, que um dia nós estaremos diante dele, e até aqueles que o transpassaram, até aqueles que não creram, até aqueles que cuspiram nele, até aqueles dirão: ele é o Senhor, e se lamentarão, porque o último lugar da nossa vida é na sala do trono. O último lugar que nós estaremos é diante do Cordeiro, que hoje é leão da tribo de Judá. Eu gosto muito de um texto de um homem sábio, poderoso, rico, que se desviou. E aí, no seu desvio, caindo em si, começou a lamentar todo o tempo que jogou fora, e escreveu, porque a sabedoria, o dom é dado de Deus, e ele, na sua sabedoria, ele disse assim: jovem, vá por onde os seus olhos enxergarem, aonde o seu coração lhe mandar, faça tudo o que você estiver no teu coração, mas saiba que por todas essas coisas Deus lhe trará a julgamento. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: aqueles que estabelecerem o Senhor como primeiro lugar na sua vida, naquele dia em que Ele for o último, não ouvirão juízo, ouvirão: venham, benditos do meu Pai, e entrem para o reino que eu preparei para vocês desde a criação do mundo. Quem tem o Senhor em primeiro lugar aqui na sua vida não tem o que temer, vai fluir como rios de água viva, vai viver coisas grandiosas. Os últimos dias serão dias terríveis para o mundo, serão dias terríveis para muita gente, serão dias caóticos, mas a igreja estará protegida, a igreja estará no Senhor, a igreja estará com Ele. Ele disse: eu sou o Emanuel, o Deus com vocês, eu estarei com vocês por todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse: eu sou o princípio e eu sou o fim. O significado dessas duas palavras é motivação e realização. Jesus deve ser a nossa motivação, e deve ser no final do dia a nossa realização. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Como eu disse para você, eu estou pregando uma mensagem espiritual que vai desembocar em todas as áreas da nossa vida. Para os espirituais, as coisas são discernidas espiritualmente. Jesus está dizendo o seguinte: se a tua motivação quando se levantar for a minha chamada sobre a sua vida, se a tua motivação for glorificar o meu nome, a tua realização também será abundante. Motivação e realização. Tem gente que parece que está fazendo algo para Deus, tem gente que parece, tem gente que gostaria muito de estar com o microfone na mão, mas a motivação não é salvação de vidas, transformação de histórias, serviço ao reino. A motivação é querer se aparecer. Tem gente que a realização não é para a glória do nome do Senhor, mas é para a glória de si mesmo. E o Senhor está levantando uma igreja transformadora, mas a sua motivação pela manhã é fazer a vontade do Senhor, e a sua grande realização à noite é deitar e dizer: graças te damos por mais um dia, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.
É essa igreja que o Senhor está levantando nesses dias. Uma igreja que a sua motivação é o que disse o salmista: este foi o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Quando a noite cai, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A vida muda, a vida flui, porque é uma vida de gratidão, é uma vida de celebração, é uma vida de alegria, é uma vida de esperança, é uma vida de fé, é uma vida de paz, é uma vida de motivação, é uma vida do fruto do Espírito se manifestando em nós. Isso é o que diz a Escritura. Você crê em Cristo como diz a Escritura? A Escritura diz que Ele é Senhor. Foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que o Senhor faz? O Senhor comanda, o Senhor coordena, o Senhor direciona. Jesus disse assim: aquele que me ama me obedece, e quem me obedece é amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e virei e me revelarei a ele. João declarou lá na sua carta, dizendo que nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Nós somos uma geração que, na sua rebeldia, a palavra mandamento parece peso, parece sobrecarga, quando na verdade a palavra mandamento significa vida e vida abundante. Significa entender que o Senhor tem planos melhores do que os nossos planos, pois é Ele que conhece os planos que tem para nós, planos de paz e de não causar dano, planos de dar a nós esperança e um futuro. Esta é a vontade do Senhor, boa, agradável, perfeita, generosa, extraordinária. E Jesus está dizendo o seguinte, porque diz a palavra que Ele usou essa analogia para falar uma coisa. Ele estava se referindo a quem? Ao Espírito Santo, que ainda não havia sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Naquele dia ainda não, mas diz a palavra que Jesus já morreu, diz a palavra que Jesus já ressuscitou, diz a palavra que Jesus já cumpriu a sua promessa, porque chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa, e viram que parecia como línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está hoje sobre a terra, sobre nós, em nós, exercendo a vontade do Senhor. E o Espírito Santo, Jesus disse assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, será cheio do Espírito Santo de Deus. Quem aqui precisa tomar uma decisão? Quem aqui precisa de uma luz, de uma ideia, de algo a ser feito? Você sabe o que a palavra de Deus fala? Que o Espírito Santo é o conselheiro. Jesus disse assim: vocês me amam e me obedecem, porque vocês me obedecem, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro conselheiro, que estará com vocês para sempre. Quem é? O Espírito Santo de Deus. Sabe quem é que dá a melhor resposta? Sabe quem é que dá a melhor direção? Sabe quem é que estabelece? Sabe quem é que nos ensina? Sabe quem é que nos direciona? Sabe quem é que nos conduz à verdade? O Espírito Santo de Deus. A igreja é privilegiada, porque ela é a única instituição de toda a terra que tem o Espírito Santo de Deus. E a igreja não é a parede, a igreja somos nós. Diz a palavra que o Espírito Santo é o intercessor. Alguém aqui precisa de ajuda? Às vezes, alguém aqui precisa de livramento, às vezes a gente precisa se livrar de nós mesmos. Diz a palavra que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Quem tem fraqueza aqui? O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem como orar, mas o próprio Espírito Santo, de acordo com a vontade do Pai, que sonda as mentes e os corações, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes a gente está pedindo oração para a irmãzinha do círculo de oração, esperando uma oração do pastor, e disse Jesus que quem crê nele, como diz a Escritura, o Espírito Santo ora por ele. A melhor intercessão é a do Espírito Santo. Para nós caminharmos para o final, diz a palavra que o Espírito Santo,
ele faz o que está na moda hoje, muita gente falando, tem uma palavra hoje na moda chamada de empoderamento. E o maior empoderador de todo o universo chama-se Espírito Santo de Deus. Jesus disse em Atos capítulo 1, verso 8, mas vocês receberão poder, quando o Espírito descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. É o dunamis de Deus, é a capacidade de fazer coisas extraordinárias, é por isso que a gente flui, porque somos humanos, somos falhos, somos frágeis, somos fracos em muitas coisas, mas a palavra diz que no Espírito Santo de Deus nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. O Espírito Santo é aquele que dá capacidade de nós termos essa fluidez. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, parece fácil, mas é o Espírito Santo de Deus em você. E Jesus disse, você quer ter o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sobre a sua vida? Creia em mim, como diz a Escritura. O Evangelho é tão simples, é olhar para o que diz a Escritura a respeito do nosso Salvador Jesus Cristo e dizer amém, eu creio, eu quero, eu recebo. Aí disse Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Para mim, o texto não diz, mas conjecturando aqui, para mim, Jesus falando, talvez trouxe uma conexão, lembrou-se de Ezequiel capítulo 47, Ezequiel capítulo 47 mostra o texto de Ezequiel tendo uma visão das águas que corriam pela soleira do templo. Ezequiel estava vendo o templo de Jerusalém, antes da vinda de Jesus, o templo em Jerusalém, o templo de Salomão, aquele templo que era um sinal da presença de Deus no meio do povo de Israel. Só que quando a gente vai para 1 Coríntios, a palavra do Senhor diz, através do apóstolo Paulo, ele escreveu o seguinte, não sabeis vós, que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Templo hoje são as pessoas, é a igreja, somos nós. Então aquilo que Ezequiel viu lá no templo, na verdade hoje é uma realidade sobre a nossa vida. E ele então teve a visão dizendo que água saía de dentro do templo, e um homem lhe trouxe pela mão, e eles foram caminhando, e eles caminharam 500 metros, e as águas deram nos tornozelos, andaram mais 500 metros, e as águas bateram nos joelhos, andaram mais 500 metros, e as águas bateram na cintura, e andaram mais 500 metros, e agora já não se podia mais caminhar, porque era profundo o rio, que só poderia ser atravessado a nado. Para mim isto é o relacionamento que temos com Deus. O relacionamento que temos com Deus, ele é constante, ele é permanente e ele evolui. Talvez você já tenha vivido grandes coisas no Senhor, ainda não chegou perto do que você viverá em nome de Jesus. Talvez você esteja vivendo um tempo onde não há muita clareza de muita coisa, água batendo ainda nos calcanhares, mas continua andando na medida da fé que Deus já lhe deu, continua andando na medida da revelação que Deus já lhe deu, continua dizendo sim, amém, para aquilo que você já tem convicção de que é a verdade do Espírito. E eu quero declarar em nome de Jesus, essas águas dos tornozelos vão bater nos joelhos, essas águas dos joelhos vão bater na cintura, essa água da cintura vai chegar um momento em que você não conseguirá mais caminhar, você será levado pelo rio de vida, que flui do trono de Deus. Diz a palavra que esse rio, por onde passava, peixes de todas as cores, de todos os tipos. Diz a palavra que quando eles olharam para as margens, árvores frondosas, dando frutos que não caíam, folhas que não murchavam, frutos todos os meses, e diz a palavra que por onde passava o rio, a água do mar era saneada, e tudo vivia. Essa é a nossa vida em nome de Jesus. Por onde nós passarmos, tudo vai viver. Peixe tem a ver com o nosso interior, tem a ver com aquilo que temos, aquilo que carregamos, multiplicidade, variedade de dons, capacidade, uma igreja poderosa em Cristo Jesus, através do Espírito Santo que lhe habilita, que lhe capacita, uma igreja que está sendo levantada para governar sobre a terra, uma igreja que será cabeça e não cauda em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus, você vai ocupar os melhores postos dessa sociedade, e nesse lugar você vai glorificar o nome do Senhor, porque você tem vida e vida abundante dentro de você. Mas diz a palavra que por onde o rio passava, até nas margens havia vida. Sabe os marginais que ficam ao longe de por onde você passa, até neles haverá vida, porque por onde nós passarmos, vida surgirá. Diz a palavra que o mar era saneado. Esse mar é o mar morto,
Quem aqui já foi para Israel conosco sabe que o Rio Jordão nasce lá no Hermon, e ele desce pelo Hermon e ele forma o Mar da Galileia, e depois do Mar da Galileia ele vai e termina, deságua no Mar Morto. Diz a palavra que o Mar Morto ele é desse jeito porque ele só recebe água, ele não compartilha da água. Mas nós não somos chamados para ser Mar Morto, nós somos chamados para ser Mar da Galileia. Tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, nós transbordamos. Nós não apenas seremos cheios, nós seremos transbordantes em nome de Jesus, porque a medida do Senhor é calcada, é sacudida e é transbordante. Por onde passa, tudo vive em nome de Jesus. Se é numa faculdade que você está, nessa faculdade tudo vai reviver, mesmo que haja morte, vai haver vida em nome de Jesus. Se é num trabalho que você está, nesse lugar vai haver vida em nome de Jesus. Se é na igreja, no ministério, em algum lugar, aonde nós estivermos, que a tua família tenha vida e vida abundante em nome de Jesus, porque de ti fluirá um rio, que fluirá do trono de Deus e muita gente será alimentada, rios de água viva. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Nós cremos no Senhor Jesus e será salvo, nós e a nossa nação em nome de Jesus. A nossa cidade será alcançada em nome de Jesus, porque daqui muitos rios estão surgindo, daqui uma variedade enorme de água viva está surgindo, porque nós cremos em Cristo, como diz a Escritura. Eu louvo a Deus porque essa igreja é uma igreja que ama a palavra de Deus. Eu estou pregando numa igreja, estou pregando há mais de 1 hora, o povo está sentado, está ouvindo. Tem muitos lugares que a gente vai, começa a mensagem, o povo levanta, anda, coceira nos ouvidos, não quer ouvir a palavra. Essa igreja tem ouvido a palavra e crendo em Jesus, como diz a Escritura. Eu quero declarar, em nome de Jesus, não é porque eu estou falando, é porque a palavra diz, Jesus falou, do nosso interior fluirão rios de água viva, e tudo vai viver em nome de Jesus. Você crê? Vamos nos colocar de pé e vamos orar então?